Diz assim: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Repare aí, vamos ler de novo o versículo 2. Quero que você leia comigo. A apregoar o ano aceitável do... E depois, o dia do quê? Da vingança do nosso... O profeta Isaías era um profeta messiânico. Foi o que mais anunciou a vinda futura do Messias, que é o Senhor Jesus. E nesse texto que nós lemos, eu vou ler de novo o versículo 2, é onde está a nossa mensagem. Ele cita que ele viria a apregoar o ano aceitável do Senhor. E o que diz aí agora? E o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então repare que ele falou: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Aí lá no Evangelho de Lucas capítulo 4, tem a narração onde Jesus leu esse texto. Lucas capítulo 4, diz aqui no versículo 15: e ensinava, falando de Jesus, nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, aonde? Na sinagoga. E levantou-se para ler. E foi-lhe dado qual livro? O livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito o quê? Leia comigo em voz alta. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos. Leia em voz alta. E o final: a anunciar o ano aceitável do... Versículo 20, o que diz? E fechando, cerrando é fechar, tá? E fechando o livro, tornou a dar-lhe o ministro. Então olha aqui para mim, rápidas palavras. Jesus naquele dia foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, que era o mesmo texto que Jesus leu aqui, é aquele texto que nós lemos em Isaías 61. Só que tem um detalhe muito importante, porque lá em Isaías 61, nós lemos que ele disse que ele veio para anunciar o ano aceitável do Senhor, e lá em Isaías dizia o dia da vingança do nosso Deus. Mas quando Jesus pegou o livro, que estava essas mesmas palavras que nós lemos, quando Jesus pegou esse livro e leu, ele no versículo 19, no finalzinho, ele citou a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E parou. Ou seja, ele não citou o dia da vingança do nosso Deus. Por quê? Tem um ensinamento para nós. Por que ele só citou o ano aceitável do Senhor e ele não citou o dia da vingança? Sabe por quê? Porque Jesus não veio para trazer uma mensagem de vingança. O Evangelho de Jesus não é vingança. O Evangelho de Jesus é anunciar o tempo da misericórdia, é anunciar o tempo da graça. E aí, a gente então para pensar, então por que nós, e talvez muitos, têm pregado um evangelho de vingança, se Jesus não anunciou essa vingança? Mas essa vingança, o dia da vingança do nosso Deus, um dia não vai acontecer? Sim, futuramente. Mas Jesus não veio trazer essa mensagem. A mensagem de Jesus era o tempo da graça, era a misericórdia de Deus. E por que hoje nós vamos pregar um evangelho diferente? Por que talvez nós estamos pregando, ou você está pregando para a tua família, um evangelho de vingança? Olha, se você não for para a igreja, o diabo vai te pegar, você vai para o inferno. Quer dizer, querendo trazer uma mensagem de vingança, porque eu não faço isso, Deus vai me punir. E Jesus não trouxe isso. Jesus em nenhum momento trouxe essa mensagem.
Claro que muitas vezes ele falava assim de inferno e de condenação, mas pode reparar, todas as vezes, ou a maioria das vezes que Jesus falou de inferno e de condenação, foram para os fariseus religiosos. E sabe para quem? Principalmente para os líderes religiosos daquela época. Mas para os pobres, pecadores, publicanos, Jesus nunca falou, nunca trouxe uma mensagem ameaçadora. Jesus nunca ameaçou ninguém. Pelo contrário, ele trazia a mensagem de graça. Ele trazia uma mensagem de perdão. Até para uma mulher que foi pega no quê? No adultério. Que os religiosos queriam apedrejar, porque na lei ela tinha que morrer apedrejada. E você conhece a história? Jesus falou, aquele que não tiver pecado, então seja o primeiro que atire a pedra. Ou seja, então cumpre a lei que vocês querem cumprir, mas todo mundo tinha pecado, foi saindo um por um. E aí Jesus disse, cadê os teus acusadores? Ficando só ela e Jesus. E aí Jesus falou assim, ninguém te condenou? Ela disse, ninguém. Ele falou, pois nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Ele não trouxe ali uma mensagem de vingança para ela. Estou entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Então você vê que Jesus veio e ele trouxe a mensagem do perdão, da misericórdia. E talvez nós estamos aqui vivendo uma mensagem, um evangelho de vingança. Quantos são aqueles que estão querendo ganhar a família para Jesus, os filhos para Jesus, e estão, ao invés de anunciar o ano aceitável do Senhor, estão falando do dia da vingança, achando que o filho vai vir para a igreja, ameaçando ele, achando que o marido, que a esposa, vai se converter com uma mensagem ameaçadora, que se você não for para a igreja, o diabo vai fazer isso na tua vida, que a tua vida está na mão do diabo. Isso não ganha ninguém, irmãos. Isso não traz ninguém para a igreja. Às vezes um caso ou outro pode acontecer, mas a pessoa vem com medo, e pela misericórdia, Deus pode até mudar aquela situação daquela pessoa. Mas esse não é o método. Quem usa o método da ameaça, do medo, da culpa, é a religião. Jesus nunca usou isso. Qual é o método que nós estamos usando? Qual é o evangelho que nós estamos anunciando para a nossa família e para as pessoas? O do dia da vingança ou do tempo aceitável do Senhor? Você vê, em Isaías tinha o dia da vingança, mas ele não leu. Não é que foi apagado dos pergaminhos, estava ali, mas ele não leu. Por quê? Porque ele não veio para trazer vingança, ele veio para trazer perdão, salvação. Quem recebe essa salvação, esse perdão? Então, não deixa mais que nada e nem ninguém venha colocar medo em você, ameaça. Não se sinta ameaçado, não se sinta com medo. Ainda que você foi criado na religião e viveu até hoje uma vida religiosa, de sentimento de medo, de culpa, porque assim era nós no passado. Eu era assim, eu já confessei isso aqui, que eu vivia com medo, mesmo sendo já uma pessoa da igreja, que eu me sentia culpado, tudo que eu não fazia, hoje eu não fiz isso, Deus deve estar chateado comigo. Sempre aquele sentimento de culpa, sempre aquele sentimento de medo, por não ter feito algo. Deus não vai me abençoar, como se Deus abençoasse por mérito. E tudo é pela graça sois salvos. As bênçãos foram derramadas na cruz. Irmãos, eu vi um dia desses um pastor falando, olha, porque você tem que fazer isso, porque existem bênçãos que estão retidas no mundo espiritual. E se você não fizer o que agrada a Deus, essas bênçãos não são liberadas. Irmãos, todas as bênçãos foram liberadas na cruz do Calvário, quando Jesus morreu na cruz. Está escrito, visto como seu divino poder, nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade. Um outro texto também diz que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos. Como pode alguém chegar e pregar e falar, olha, tem bênçãos que estão retidas na sua vida. Se você não der a oferta que você tem que dar, se você não fizer o sacrifício, essa bênção não é liberada. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Jesus nunca disse isso. Todas as pessoas que chegavam até ele curava. Ele ajudava com a sua compaixão e muitas vezes até
por compaixão, somente por compaixão. Qual é o evangelho que nós estamos primeiro acreditando? Qual é o evangelho que estamos, uma vez acreditando e ensinando? E que não está ganhando ninguém. E talvez não ganhando nem a sua própria vida. Porque você vive com medo, não tem certeza da salvação. Toda vez que se fala da volta de Jesus, você fica com medo. Porque não tem certeza da salvação. Por quê? Porque então você acreditou numa mensagem de vingança. Eu usei muito a expressão evangelho de vingança só para você entender. Mas nem é essa palavra que tem que ser usada. Porque evangelho é só existe um evangelho, amém? Não existe outro. E o evangelho de Jesus é para anunciar o tempo da graça de Deus, o favor de Deus. Para finalizar, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1 e 2. E nós cooperando também com Ele. Cooperando com quem? Com Cristo, com Jesus. Irmãos, nós temos que cooperar com Ele. Quando que eu coopero com Jesus? Quando eu acredito no Evangelho da Graça. E quando eu ensino o Evangelho da Graça. Se eu não vivo isso e ensino outra coisa diferente, eu não estou cooperando com Ele. Então, cooperando também com Ele, nós cooperando também com Ele, vos exortamos, lê comigo, a que não recebais o quê? A graça de Deus em vão. Naquela época, irmãos, Paulo estava alertando que eles estavam ouvindo o Evangelho da Graça, mas estavam entrando aqui por aqui e saindo por aqui. Sabe por quê? Porque eles queriam religião. E muitas vezes acontece nos dias de hoje. Eu, como pastor, eu sinto isso e vejo isso, que a gente tem se dedicado em pregar o Evangelho de Jesus. Mas nem todo mundo quer o Evangelho. Tem gente que quer continuar na religião, que quer continuar nos rituais, que quer continuar sacrificando, onde a Bíblia diz que não existe mais o sacrifício, porque o sacrifício já foi feito na cruz por Jesus e ele foi perfeito. Hoje ninguém tem que viver sacrificando. Mas a gente prega o Evangelho, mas tem gente que não quer isso. Não, pastor, eu gosto dos rituais. Se o senhor não fizer aqueles rituais do Velho Testamento, aí eu não quero nem vir na igreja mais. Por incrível que pareça, eu não falei isso de manhã, mas eu percebo que algumas pessoas, depois que eu comecei a pregar o Evangelho simples, não vieram mais. Mas sabe por quê? Porque essas pessoas, elas querem religião, elas querem rituais, não querem o Evangelho. Porque quem quer o Evangelho tem ouvido, tem aprendido, tem ficado satisfeito, como Jesus disse para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta, e o Evangelho nos basta. Amém? Então ele diz, versículo ainda 1, e nós cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Versículo 2, por quê? Porque diz, ouve-te em tempo aceitável e socorre-te no dia da salvação. E quando é esse tempo? Lê comigo agora. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia do quê? Da salvação, porque Jesus veio trazer esse tempo aceitável, esse tempo da graça, esse tempo da misericórdia, esse tempo do favor de Deus. Então, quem quer ganhar toda a tua família para Jesus? Então pregue para eles o Evangelho da graça, não o dia da vingança. Não fique falando de vingança, que você nunca vai ganhar eles desse jeito. Fale para eles da misericórdia de Deus na vida dele, que Deus quer levantar ele, tirar ele daquela situação, mudar a vida dele. E por que Deus quer fazer isso? Porque Deus tem misericórdia daquela vida. Tem muita gente que acha que não tem mais jeito para ele ou para ela. Talvez é um familiar teu, que pensa assim, não vou mais na igreja porque eu já fiz tanta coisa errada, Deus nem vai me aceitar mais. E ele aceita, quantas vezes for necessário. Porque próprio Jesus perguntaram para ele, quantas vezes eu devo perdoar num dia? E Jesus disse quantas vezes? 70 vezes 7. Então, pregue o Evangelho da graça para a tua família. Anuncie para eles o tempo da salvação. Não é tempo de vingança, não. Fale para o teu familiar, é tempo da salvação.